Começou. Então agora eu vou colocar na tela os videozinhos finais. Porto de Hamburgo, Roterdã, Singapura. Esse aqui primeiro, terminal de container automatizado. Esse aqui nós não vimos não, né? Terminal de container automatizado. Acho que não, prof. Não, né? Então é esse mesmo. Antes de pôr ele para rodar, vale um breve comentário para ilustrar, né? Essa tecnologia que vai ser exposta agora, que já na verdade ela já existe aí há algo em torno de uns 10 anos mais ou menos, né? Especificamente para container, algo em torno de uns 10 anos. Ela ainda não é uma tecnologia que está aplicada. Ela vem sendo testada na forma de protótipo no Porto de Dubai, né? Porto de Dubai, ele recebeu um grande investimento, principalmente no século XXI, né? Um investimento das grandes riquezas lá do Sheik, né? De Dubai, com o intuito de transformar o Porto de Dubai também num hub de concentração e distribuição de cargas, não só ali para a região da costa da África ou costa sudeste asiática, mas globalizado, assim como funciona Xangai, Singapura, Roterdã, Hamburgo e tantos outros portos pelo mundo, né? Então, principalmente com o capital investido na Deep World, né, lá em Dubai, eles estão começando a vislumbrar o uso dessa nova tecnologia e num futuro próximo, quando houver a expansão de um terminal novo que eles estão projetando para construir lá, utilizar já com essa tecnologia. Essa tecnologia, ela, apesar de a gente falar 10 anos especificamente para o terminal de container, ela já existe há mais de 30 anos na área de movimentação de cargas, principalmente em áreas de concentração, como são os centros de distribuição, né? Lembrando que o nascimento de um grande centro de distribuição foi meados do final da década de 80 e início da década de 90, né? Com o advento do comércio eletrônico. E o comércio eletrônico, ele proporcionou uma agilidade, né, nas vendas diretas e se tornou uma grande realidade mundial, né? Hoje, o universo de negócios gerados através do meio eletrônico é gigantesco. E isso não mais regional, né? Quando a gente fala regional, comprando numa loja somente do seu país. Não, hoje a gente compra através de sites especializados em diversos lugares do mundo. Vocês já devem ter feito tais situações, né? Eu, por exemplo, não ultimamente, mas até um período atrás, eu sou um cliente do Amazon e da Dell Internacional, né? Então, a gente utiliza o comércio eletrônico rotineiramente, né, nos dias de hoje. Porém, existe um buraco negro justamente no início do crescimento do centro de distribuição, não, do comércio eletrônico. Se vocês forem pegar a história, né,
ela nasceu nos Estados Unidos. Eu só não me lembro agora o nome da universidade, né? Não lembro se é Berkeley, eu não lembro o nome da universidade. Nos Estados Unidos. Um aluno, ele é uma cidade, onde essa universidade ela está instalada, é um local que é uma cidade pequena, que basicamente ela cresceu por conta da universidade instalada ali, né? Então, o comércio naquela região, naquele período, era um comércio muito fraco, pequeno. E o campus da universidade é enorme. A quantidade de alunos lá é absurda, passando da casa de 10 mil alunos. Então, existe uma grande necessidade por diversos materiais. E aí, esse aluno da área de tecnologia, ciências da computação, ele percebeu uma oportunidade de negócio para ele. Aí ele criou um programinha e esse programinha ele implantou dentro da universidade como sendo um agregado ao software que rodava para todos na universidade. E ali era um software bem simples para formar um pedido, né? Então, os alunos da universidade, cada um tem a sua necessidade, livros, material de caneta, borracha, seja lá o que for. Tem lá as necessidades. E aí entrava nesse sisteminha que ele criou, fazia o pedido, ele, diariamente, ele consultava lá a listagem e montava uma lista de compra. E aí, um dia por semana, ele ia numa cidade, algo em torno entre 100 a 150 quilômetros da onde é a universidade, e fazia as compras. E, à medida que isso foi crescendo, ele foi fazendo as compras até por telefone, negociando diretamente com atacadistas. Maravilha! Todos gostaram disso daí, né? Todos do ambiente da faculdade gostaram porque tiveram a solução para dificuldade de aquisição de diversos insumos que os alunos tinham. E isso num tempo relativamente rápido, algo em torno entre 7 a 10 dias. E no passado eles sofriam com isso por muito mais tempo. E aí, ele, lógico, ele cobrava uma taxa, né, por pedido. Então, eu não me recordo se é por porcentagem ou se era um valor fixo, mas tinha uma cobrança de uma taxa que a maioria não se negava a pagar porque entendia que aquilo lá era ótimo para eles. Esse cara, num curto espaço de tempo, ofertando isso dentro da faculdade, ele vislumbrou um negócio maior. Ele falou, caramba, se deu certo eu fazer isso na faculdade, na universidade, isso aqui ele pode se expandir para regiões, macro-regiões. E aí ele juntou um grupo de amigos do curso lá e criaram um site de vendas. Ele entrou em contato com alguns atacadistas para ter acesso a preço, né? Para poder colocar o preço no site lá. Maravilha. E o bagulho começou a dar certo. Saiu do universo da universidade, passou a ser regional, e o susto dele foi quando a coisa se tornou nacional. Porque é eletrônico, está na internet, então isso daí passou a ter uma abrangência nacional. E aí, de repente, ele tomou uma paulada. Por quê? A lei, ela prevê o seguinte: no ato da compra, quando o cliente, ele fechou o ato da compra com você, você tem que determinar para ele qual vai ser o prazo da entrega. E as leis americanas, elas são rígidas com relação a isso. Se você não cumprir,
você tem que pagar uma multa. E aí foi onde ele teve o problema. Tudo aquilo que ele ganhou, formou como riqueza no início do negócio, ele começou a perder por conta dos atrasos de entrega, porque ele não dava conta de entregar tudo e, pior ainda, ele não tinha a certeza que o atacadista com quem ele ia negociar ia ter o produto vendido. Então, isso causou um transtorno financeiro para ele e, num determinado momento, ele tirou o site do ar. Na hora que ele tirou o site do ar, ele tirou para repensar no que fazer. Vocês sabem que a área de investimento, ela é uma área que está sempre atenta, né? Os grandes investidores. Então, um grande investidor estava observando o comportamento da empresa deles e vendo as possibilidades de futuro, né, em termos de negócios dentro das chamadas empresas.com, e ele viu aquele negócio de vendas eletrônicas como uma grande oportunidade de futuro. E ele ficou monitorando essa pequena empresa. E aí, de repente, essa empresa saiu do ar e aí ele entrou em contato com os caras. E conversando com o cabeça do negócio, o cabeça ele falou, cara, a gente está repensando porque nosso grande problema é que nós não temos a certeza da disponibilidade do produto, então eu corro o risco de vender algo que não está mais disponível. E ainda, um segundo momento, eu ainda corro o risco. Quando ele estiver disponível, ele pode estar com outro preço. Então, isso está me causando transtornos e atrasos. E por conta disso, eu estou tendo que pagar muitas multas. E aí o cara perguntou para ele, mas vamos ver aí para resolver esse problema. O que precisaria fazer? Nós precisaríamos ter uma garantia para determinados itens. Daí ele tinha uma listagem dos itens que saía com mais frequência. Ele falou, e a partir disso, a gente ter esses produtos armazenados para sustentar a credibilidade do site. Então, essa estrutura que eles estavam imaginando era um centro de distribuição, que é um concentrador de cargas, né? De alta densidade e de alta movimentação. Esse site é o Amazon, diga-se de passagem. E aí esse investidor, ele jogou o dinheiro para investir na criação dos centros de distribuição estratégicos que operavam em conjunto com a Amazon. Ele investiu, mas ele investiu em tecnologia. Ele observou que a área de movimentação de carga, as empresas que ofertavam equipamentos sofisticados para armazenagem, movimentação de carga e formação de pedido, tinha lá um equipamento que era recém-saído de uma prancheta de engenheiro. Era um equipamento que estava em teste, que era o chamado transelevador, ASRS. E esse equipamento, ele é um equipamento de alta densidade de armazenagem. Por quê? Não existe trânsito de pessoas e de equipamentos em empilhadeiras. É um elevador controlado remotamente por um software e ele faz todos os movimentos, né? Braço articulado, para movimentar qualquer tipo de volume, desde grandes a pequenos volumes delicados. E a armazenagem, ela era feita em estrutura que a gente chama de estante, e essas estantes, ela pode ter diversos formatos e metragens, porque isso é de acordo com o espaço disponível, e ela pode ter a altura de prédios de 10 andares, se você quiser, né? Só para vocês terem uma ideia, o transelevador da Volkswagen aqui em São Bernardo,
ele é um prédio de, se não, pelo menos zero até uns anos atrás, de 5, 6 andares de altura, mas ele também tinha o chamado subsolo. Então, ele, além de crescer para cima, ele cresceu para baixo e reduziu a área de armazenagem da Volkswagen de São Bernardo, tornando ela mais eficiente, porque a área que era chamado de almoxarifado passou a ser 2 linhas de produção. Então, houve uma grande transformação por conta de um equipamento. Essa estante, ela também recebe o apelido de colmeia. Por quê? Quando você olha para ela, parece pequenos invólucros que uma abelha deposita o favo, né? O favo não, perdão, é o néctar, né? O néctar que vai ser transformado no favo e depois o mel. Então, eu posso ter centenas de colmeias e alguns transelevadores se movimentando entre elas. Aí, há 10 anos atrás, a área de engenharia de equipamentos de movimentação, para agora especificamente para container, ela agora vislumbra a possibilidade de dar um upgrade de tecnologia e sofisticação e ganho de produtividade utilizando esse conceito. Significa que agora eu posso fazer a armazenagem de container não mais limitado ao empilhamento, que hoje, por exemplo, a maioria a gente trabalha em 6 de empilhamento por algumas razões, né? Ventania é uma delas e esmagamento da carga é outra, porque a gente empilha um container sobre o outro. E no caso, a colmeia, ela não é empilhamento de um container sobre o outro, mas é a colocação de um container num espaço, numa estrutura. E aí, o índice de remoção, ele é zero. Por que é zero, professor? Porque nenhum container fica sobre o outro. Ele está livre para se movimentar dos demais. Então, o índice de remoção vai para zero. E é zero mesmo. Não é tendência a zero. É zero. Porque você só movimenta o container quando você precisa. Então, custo de movimentação vai lá para baixo. Porque a hora que ele entra no terminal, ele já é colocado num espaço da colmeia e ali ele fica até o dia que ele vai ser embarcado no navio. E todo o registro dessa operação, ela é feita através de leituras eletrônicas, na entrada e na saída desse equipamento. Não existe a interferência humana. Existe uma leitura eletrônica que logo que ele entra, além dele ser escaneado para verificar a sua área interna, ele recebe um código dentro do sistema de armazenagem. E através desse código, o planejamento de carga para embarque, ele chama o container no momento exato em que ele tem que ser embarcado no navio. Então, não existe movimentação passiva. É a movimentação que efetivamente agrega valor, porque é única, são poucas. E nós vamos observar que lá no centro de distribuição a gente chamava de transelevador. Aqui a gente chama de plataforma rolante, né? O conceito dessa plataforma rolante é o conceito da ponte rolante, né? O mesmo conceito, é equipamento similar, a única diferença é que eu tirei o trolley da ponte rolante e coloquei uma plataforma, mas o conceito de movimentação é o mesmo. E aí, no final do filminho, eles mostram o protótipo. E depois eu vou compartilhar com vocês. É uma reportagem da Deep World de Dubai, né? Referente à tecnologia. Então, vamos olhar ela agora e ver a sofisticação.
Luiz Gustavo está perguntando se o vídeo é sem som. O meu microfone está aberto. Vocês estão escutando ou não? Estou, professor, estou te escutando, mas no vídeo eu não só vejo as imagens mesmo. Engraçado. Não sei se é só comigo, não sei se os demais aí conseguem Estão ouvir. escutando aí os demais? Não dá para ouvir não o vídeo. Então, peraí. Não, o vídeo tá O mudo, vídeo não, professor. professor. Então, Professor, pera só tenta um rodar pouquinho. com o Windows Media Player. Vamos aqui. Às vezes é o Teams, o compartilhamento. De manhã funcionou tudo normal. Então vamos ver aqui de novo. Professor, quando o senhor for compartilhar, tem um botãozinho do lado esquerdo, tem que acionar o som aí, senão aí não sai o som do vídeo. Vamos a ver aqui. Pronto. Já achei o botãozinho. Ele realmente não estava acionado. Escuta primeiro aqui, aí me fala se tá ou não saindo som. Mainly at great height, as Agora tá saindo Agora tá, som? agora tá. Beleza. Então, vou voltar aqui no início, aí vocês vão ter a oportunidade thanks to its many decades of experience in the implementation of automatic storage and retrieval systems, mainly at great height, has developed and patented an automatic system for container handling called Tailstack, which is conceived and developed for harbors and intermodal terminals. In the last decade, the transport of goods through containers has witnessed a continuous growth, and projections show that such growth will increase in the forthcoming years. The handling of the containers from and to the ship is carried out by means of key cranes, which retrieve the containers from the ship and deposit them either on the trailers or onto the quay. Different kinds of equipment are then required to handle the containers towards the storage areas, which are often far away, and to park them by means of trailers, reach stackers, RTGs, straddle carriers and the like. In order to keep a compatible rhythm with the increase in dimensions of the ships and with the great quantity of containers to be handled, each crane requires many of these types of transport, both in operation and in standby, to enable the maintenance required for this wearing type of activity. Such a traffic on the quay, in particular near the cranes, represents a potential source of conflict between the different operations in progress, and subsequently also an intrinsic limit to the development of the full potential of the cranes themselves. The skill and care of the operators, because of the precarious safety conditions, mainly when inserting and removing the twist locks, are essential factors for the execution of the different maneuvers of container handling. The information is either entered by the operators on wireless systems or transmitted by radio. Complex software helps to manage this variety of transportation and information. In this cycle, the human factor intervenes several times with intrinsic risk of error. The overall number of containers stored in an average harbour may reach several thousand units, including full, reefers and empty ones. In order to store them in the available space, the containers are stacked in 4, 5 and even 6 levels, with the subsequent increase of the shifting operations, i.e. unproductive movements. Wherever room is available, the containers are stored on 2 levels in order to limit the shifting operations. In this case, approximately 100,000 square meters are required to store 6,500 TEUs. Security and the increasing need of ascertaining that the containers do not contain any forbidden and/or dangerous materials are nowadays unavoidable. The safety standards and the execution modalities of the non-intrusive checks, i.e. X or gamma rays, call for time and a personnel-free area. Consequently, no more than 5 to 10% of the containers are checked at a remarkable cost for each container. Tailstack is a handling and storage system for 20-foot and 40-foot standard and refrigerated containers,
and upon request for other types of containers such as high cubes. The system is installed downstream of the key crane and thus remarkably reduces the need for self-propelled transportation and introduces all the benefits of automation, such as the increase of both performance and efficiency of both the container terminal and intermodal terminals. The unloading cycle starts as soon as the crane deposits the container on the purposely allocated reception device, which is set on the movable platform at a height of approximately 20 meters from floor level. Once the container is deposited, the crane is free to release the spreader and start a new cycle, without any need to wait for the operators to either release the twist locks or reset them in the loading operations. The cycle time of the key crane is reduced because of both the shorter vertical stroke and the elimination of a non-productive waiting time. An optic reading station detects the container data and transmits it via an information network to the tailstack management computer, which coordinates and controls all the movements of the system with the instructions received from the terminal management software. The turn-in distributor, which consists of a turn-in platform trolley and a stacker, stores the container into the closest free cell and returns under the twist lock platform for a new cycle. Moving inside, we find other machines, the shuttles. They provide for the horizontal handling of the containers between the cells of each floor. The shuttle consists of a sliding trolley with a stacker on board, similar to the one seen on the turn-in distributor. The vertical transfer is achieved by the elevators, which are appropriately distributed along the aisles. Once it reaches the destination floor, the container is retrieved by a shuttle, which takes it to its final destination cell. The horizontal transfer between the different modules of the tailstack is carried out by an operation similar to the one carried out by the shuttles by stackers located in purposely allocated cells. All movements are carried out at the same time on the different floors. This arrangement allows separating the horizontal movements from the vertical, with remarkable advantages on the cycle time. The location into dedicated cells allows for the direct immediate access to all the containers stored in the tailstack, thus eliminating any need for shifting. On the land side, a shuttle, like the previous, extracts the containers and transfers them to the selected unloading position. A bridge crane with turning spreader transfers the container to the trains and/or trucks in the loading area. The system is able to perform combined cycles for loading and unloading, thus minimizing the idle movements of the equipment used. The absence of operators in the whole internal area of the tailstack system enables the integration of monitoring systems such as gamma ray scanners, thus enabling radiographic inspection during the standard transit cycles without loss of productivity. The development focused great attention on the system, providing duplication of the vital functions of equipment, fast access, reduced intervention time, in order to guarantee the maximum efficiency. The space saving which can be achieved is obvious. 8 levels enable to house 6,400 TEUs in 25,000 square meters versus the approximately 100,000 square meters required for ground storage on 2 levels, i.e. the one which minimizes the shift in operations. Erection and commissioning of tailstack does not affect the normal activity of the container terminals. Once tailstack is operational, the key area used enables the circulation of traditional transportation for the loading and unloading of containers and special goods.
The landside interface makes Tailstack particularly suitable for use in intermodal terminals. If the seaside interface is replaced by a landside one type, trains and trucks can actually be served on both sides. Another advantage of its use in the intermodal terminals is the simplification of the railway track bundle. When Tailstack relocates the containers within its system, it can transfer them directly onto the truck or the railway wagon they are allocated to, irrespective of the origin and/or destination of the container itself. The main equipment of Tailstack, the shuttle, has been made by using a prototype which was reconstructing a section of aisle of a limited length and a given number of adjacent cells. The shuttle was programmed to carry out reiterated retrievals and deposits of 20-foot and 40-foot containers, each time performing a full return cycle. The tests were totally successful and confirmed all technical aspects. In short, the advantages of Tailstack can be summarized as follows. Space saving 50 to 70%. Direct access to all the containers, i.e. no shift in operations. Productivity increased by up to 70%. Total modularity of the sizing as related to the space available and expected growth. Security of the containers because of limited access. Full reliability of operation and running. Standardization of the equipment. Redundancy of the components. Improved environmental impact. Considerable reduction of polluting fuels. Tailstack, the solution for those who look at innovation as a necessary step for a quality leap towards the future. Bom, aí deu para ter uma ideia, né, da sofisticação do equipamento e o quanto ele pode, né, proporcionar de avanço e aumento de produtividade, né? Ele é um equipamento de alto custo de implantação, ele é caro, né? Lembrando, né, os equipamentos, especificamente dentro de um terminal de container, são caríssimos, portainers, RTG, empilhadeiras, entre outros, cifras que passam de milhões de dólares, né? Então não é um investimento que você faz como se você estivesse comprando uma frota de 10 carros para uma transportadora, né? É uma cifra absurda. E esse equipamento, ele também é caríssimo para implantar, mas os terminais, eles já preveem, né, os grandes terminais aí no mundo já preveem o uso dessa tecnologia dentro em breve. Quando a gente fala dentro em breve, é de acordo com o custo de depreciação de cada empresa, né? A gente lembra que todo equipamento ele é previsto para ele a depreciação. E através dessa depreciação também existe uma formação de capital para reinvestimento na própria estrutura, né? Como esses equipamentos de terminais portuários, ele tem
um custo de depreciação baseado no tempo para mais de uma década, então o investimento e a troca e a sofisticação de tecnologia, ela é gradativa. Porém, né, até deixa eu achar aqui é uma reportagem, né, falando da Dubai Ports. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Acho que é esse. Deixa eu ver se é esse mesmo. É a automação do terminal da Deep World em Dubai. Não, essa aqui é só a chamada. Tem uma outra aqui. Deixa eu ver se é essa. É. E aqui ele está falando da tecnologia, né? E dando a ideia dessa evolução que eles pretendem fazer dentro do terminal, né? Então, num futuro próximo, a gente já poderá ver o início da implantação dele. Deu para observar que ele é modular. Quando a gente fala modular, significa que a empresa não vai precisar investir numa estrutura já gigantesca num curto espaço de tempo. Ela pode ir gradativamente fazendo a implantação da estrutura por segmentos, né? E aí os custos de implantação, eles acabam sendo menos nocivos para o capital da empresa, permitindo que ela venha gradativamente fazendo a aquisição e, ao mesmo tempo, já recuperando parte do capital investido com um módulo instalado. Então, brevemente, a gente deve ter uma visão aí desse tipo de terminal já em funcionamento. Um outro videozinho que eu quero mostrar para vocês, alguns já devem ter visto, já devem ter observado, talvez outros ainda não tenham visto, né? Então a gente vai ver um videozinho que mostra o que é uma operação de twin, né? Nada mais é do que movimentar mais de um container ao mesmo tempo no portainer. Então a gente vai ver as vantagens dessa movimentação de twin, mas ao mesmo tempo existe um critério que depois a gente observa. Vamos colocar ela aqui para rodar. Porra. Rato container. Aberto ainda.
Aí a gente vê a simplicidade, porém uma movimentação que eleva, né, e muito a produtividade naquela operação em específico, né? Agora o detalhe, essas operações elas não ocorrem com frequência e elas devem ser analisadas basicamente olhando o processo e o impacto da retirada da carga ou mesmo da colocação da carga no navio, né? A gente observa que o navio, ele não é uma caixa perfeita, né? Ele não tem uma estrutura semelhante a essa daqui, aonde não ocasione tanto desequilíbrio, né? Que faça com que ele aderne. Infelizmente, o navio, para ele ter velocidade e vencer a resistência da água, ele tem que ser curvado. Alguns pontos do navio, a curva é suave, né? Mas em outros pontos, a curva é mais aguda, né? Ela é bem aguda. E aí, aquilo que sustenta o equilíbrio do navio, né? Que é a região do lastro fixo e aí a parte central, né? Que é formada pelo lastro móvel, que é a carga que faz. Se eu desmontar, por exemplo, pegar 4 containers ao mesmo tempo, digamos, entre aspas, de uma forma aleatória, eu iria provocar um desequilíbrio, né? Um balanço entre entre bombordo e boreste, que poderá ocasionar que o navio venha a adernar, né? Adernar no processo de carregamento ou descarregamento dele, né? Fato esse que já aconteceu, né? Na internet tem alguns filminhos, né, que mostram esses acidentes de operação de carga e descarga, né? Aonde um desmonte errado de carga ocasionou um balanço e não deu tempo do lastro que é formado pela água, né, ocupar aquele espaço e reequilibrar a embarcação. E aí, por fim, de tanto que ela balançou, ela acabou virando e o navio ficou parcialmente mergulhado no berço de atracação. E é um acidente, entre aspas, assim, de um processo de retirada de carga que ocorreu de uma forma abrupta. Então, a operação de twin, se ela não for bem planejada no momento, ela pode ocasionar essa movimentação abrupta pela quantidade de carga que você estaria retirando ou colocando no navio. E aí esse desequilíbrio causar um transtorno. Mas ela deve ser estudada pela área de planejamento de movimentações do terminal, de forma a prever, em alguns momentos, o uso dela. Porque a gente já viu que vai ganhar produtividade. E ganhando produtividade, os custos de movimentação vai lá para baixo. Beleza, queridos? De boa? Falem comigo, não me deixem sozinho. Tá de boa. Sim, prof. Sim, Professor. Beleza, professor. maravilha, maravilha. E o último filminho que nós vamos ver, esse aqui não está especificamente, diretamente na carga containerizada, mas engloba ela também. Mas eu sempre coloco esse filminho porque o trânsito de containers a nível mundial, países de economias de primeiro mundo, né, é gigantesco.
como a gente pôde ver nos dados numéricos da filmagem do Porto de Singapura. Porém, quando a gente começa a observar a participação da América do Sul, e quando a gente fala América do Sul, a gente coloca o Brasil no meio, mas não é só o Brasil. Quando a gente começa a ver a participação do Brasil no trânsito de contêineres a nível mundial, é muito baixo. E aí, quando a gente olha a especificidade da carga que é movimentada, a gente fica chateado porque não é um grande volume de cargas de alto valor agregado. E aí, por conta disso, os centavos de dólares não vêm na mesma velocidade que acontece para outros países. Países como Singapura, Coreia, Holanda, entre outros, que são países geograficamente e territorialmente pequenos, mas têm uma participação na economia mundial gigantesca. E aí a gente olha um país como o Brasil, geograficamente, territorialmente gigante, com uma participação pequena. E aí a gente tem que analisar por que essa participação, falando no todo, América do Sul, ela não acontece. Então, vou fazer um desenho aqui no quadro branco e depois passar o filminho. Então, aqui só um rascunho, um pedacinho aí do Mapa Mundi, só para a gente fazer alguns comentários, né? Então, se a gente for verificar as rotas mais ricas operadas mundialmente, elas estão concentradas no norte, né? As rotas mais ricas do comércio internacional marítimo estão concentradas nessa faixa da linha do Equador para cima, né? Por quê? Os maiores concentradores estão dispostos nessas regiões, facilitação para o transporte também estão nessa região. Então, por exemplo, carga saindo da Ásia, Singapura, com destino à Europa, ela pode vir através do território americano ou
México, ou Canal do Panamá, ou fazer uma perna, pegar o Canal de Suez, que é o estreito entre a África e o Oriente Médio, e aí dar os acessos para a Europa, para o Mar Mediterrâneo, que é o local das rotas mais ricas do mundo, né? E tem a comunicação com a costa sudeste asiática através do Canal de Suez. E aí, quando a gente olha para a parte sul, da linha do Equador para baixo, tem as rotas de navegação, só que em menor quantidade, em menor volume de carga, e aí, por conta disso, menos dinheiro circulando nesse pedaço, né? Porém, já existe, já há alguns anos, algumas coisas que vão surgir no futuro. O grande detalhe é saber quando vai ser esse futuro, né? Então, por exemplo, uma das coisas que já é fato, ainda não é concreto porque não está construído, mas o fato já existe, né? É aquele botãozinho lá, ele sempre desliga. Ele tem que ficar atento a ele. Ele já é fato porque ele já está no Brasil, né? Então vamos colocar aqui Porto Central. Porto Central, ele é um porto estratégico, né? Ele já nasceu, já tem quase 10 anos, o projeto dele. Já existe todo o licenciamento dele e as obras elas estão num ritmo gradativo, né? Lento, vamos colocar assim, por algumas questões políticas, né? O Porto Central ele está localizado ali no Espírito Santo, próximo da divisa com o Rio de Janeiro, e é um porto em mar aberto que vai ser construído um quebra-mar, né? Uma muralha para poder permitir que a navegação interna a esse porto ela se dê de forma tranquila e segura. E o projeto é semelhante ao do porto de Rotterdam, na Holanda, né? Usando a mesma tecnologia. E o mais engraçado, né? Quando a gente vê lá quem é a estrutura societária, né? Aí nós vamos ver o holandês e os países nórdicos, né? Então tem aí capital finlandês, norueguês, sueco, além do holandês, né? E quem vai administrar é justamente a autoridade portuária de Roterdã, que vai ser o gestor portuário desse terminal. Agora, ele nasce não com a expectativa do mercado brasileiro. O nascimento as grandes agências de navegação e os grandes controladores dessas rotas comerciais que estão praticadas no hoje, eles vislumbram que eles têm que dar opções e, ao mesmo tempo, além de dar opções, aumentar o tráfego. Então, eles querem dar uma desafogada no tráfego do norte, começando a utilizar um pouco mais o tráfego no sul. Só que para isso acontecer, precisa infraestrutura, né? A primeira infraestrutura é a infraestrutura portuária. Tem que ter terminais de grande capacidade de movimentação, mas principalmente terminais que sejam capazes de receber navios com calados acima de 20 metros, né? Então, a gente sabe aí que navios do porte do Valemax ou do AAA são navios que vão exigir profundidade para navegar com segurança e fazer o seu processo de carga e descarga.
está preparado na essência para isso, não se preparou. Mas, além disso, de ter esses portos, a visão deles é o seguinte, é ter uma opção que permita fazer uma ligação Pacífico e Atlântico na América do Sul, assim como ocorre na América do Norte e a passagem pelo México ou mesmo pelo Canal do Panamá, né? E aí uma passagem pela América do Sul para desafogar as rotas do norte e melhorar os pontos de distribuição deles. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter terminais aqui e sejam capazes de executar essa tarefa. No Brasil, como a gente acabou de ver, é o chamado Porto Central. E do lado do Pacífico, são 2 portos. Um deles é no Peru, Xangai, e o outro é mais ao sul, que é Valparaíso, no Chile. Né? A junção desses 2 portos acabaria desafogando e permitindo um trânsito maior de carga na América do Sul. Não com o intuito que essa carga fique na América do Sul, mas que ela passe, tenha fluidez para poder passar, como ocorre nos Estados Unidos e no México, da fluidez de passagem. Presta um serviço e nessa prestação de serviço ganha alguns centavos de dólar por tonelada movimentada. Agora, o grande entrave está aqui no meio. Vocês já viram que existe a empresa que pretende controlar isso aqui no lado brasileiro. Já existe a mesma empresa para controlar isso daqui nos 2 portos conhecidos. Reformar, na verdade, eles vão reformar esses 2 portos. Já existe o capital para isso. O grande problema está nisso aqui. A infraestrutura de transporte. Não pode ser qualquer infraestrutura, né? Tem que ser uma via expressa de carga que permita que em horas se faça o trânsito dessa carga sem a necessidade de desembaraço aduaneiro, né? É uma passagem de uma carga em trânsito. Então, ela vai ter uma autorização especial para poder fazer esse trânsito. E, além disso, tem que ter a infraestrutura. Não é uma ferrovia, tem que ter várias ferrovias disponíveis, principalmente ferrovias com sofisticação tecnológica, para permitir que a velocidade média desses trens trabalhe próximo de 80 km por hora, para permitir que seja uma via expressa. E, além disso, paralelo a essas ferrovias, tem que surgir novas rodovias integrando essa região, porque vai existir fluxo. Então, precisa ter um alimentador e um desafogador, que é a rodovia. Agora, capital já tem. O chinês, existe um consórcio chinês, né? Então, já existe um consórcio chinês que tem um interesse. Tem várias reportagens já falando disso daí já há vários anos, né? Do consórcio chinês que tem o interesse de construir essa infraestrutura de transporte. Tecnologia nós já temos, tecnologia é a mesma tecnologia que foi empregada para construir o Eurotúnel, que foi para construir o túnel do Estreito de Bósforo, a mesma tecnologia que perfurou eu esqueci o nome, alguém me lembra aí, é norte da Itália, Suíça, Alemanha e Rússia. Como é que é o nome daquela cordilheira que tem lá? É um monte de...
maciço de serras lá, gigantesco. Esqueci o nome lá, onde o pessoal vai esquiar também. Os Alpes? Os Alpes, exatamente, os Alpes suíços. Já existe, né, a ferrovia e uma rodovia expressa de carga que passa por baixo dos Alpes para fazer a ligação com vários países na Europa, principalmente Itália, França, Alemanha, Holanda e Bélgica, que são os locais onde existe grande concentração e movimentação de cargas. E aí tudo isso feito por baixo, sem causar transtornos para esses países, né? Então, tecnologia já existe, o dinheiro já existe. O que vocês acham que está faltando para que isso seja realidade? Ninguém tem uma opinião? Hein, queridos? Querer fazer, professor. Não, mas então, esse querer fazer passa por onde? Porque tem que ter um motivo. Das pessoas, depende das pessoas que estão no poder, né? Então, vamos ser mais específico. A gente deve ter, assim, no mínimo, uma ideia, rascunhar uma ideia. O que será que o Mercosul não permite que isso daí ainda exista? O que acontece com o Mercosul nesses tempos atuais? Eu acho que é muita influência externa também, né, professor? Externa, que aí, tipo, eles tentam deixar o preço mais baixo, quanto mais baixo para nós aqui, né? Pra nós, vamos dizer assim, não se desenvolver, né? Quanto mais ficar menos desenvolvido, melhor, né? Então, aquilo, a gente tem que brigar entre si para tentar para tentar se erguer um pouco, né? Aqui, somente aqui, né? Na América do Sul, assim, né? Mas não para competir com os grandes da Europa e Estados Unidos, exemplo. Em partes, eu até concordo contigo. Até concordo contigo. A gente não teria como enfrentar algumas situações. Até em partes eu concordo. Mas vamos ver como é que anda o Mercosul. O Mercosul, ele é um mercado efetivo que tem proporcionado o crescimento para todos os membros, crescimento econômico para todos os membros? Sim ou não? Não. Aí, bem Também acho que não. taxativo. Não está proporcionando. Agora, se não está proporcionando, é porque algo está acontecendo que não permite essa movimentação. O que será que vocês entendem que está acontecendo efetivamente? É um problema político ou é um problema econômico? O que vocês acham? Político. Extremamente político. Extremamente político, exatamente. E aí, a gente pode, através desse problema político, o maior agravante é o seguinte, né? É você defender interesses próprios e não defender o interesse comum, né? Então, pegando um exemplo aqui bem básico, só para vocês terem uma ideia da briga de algumas coisas referente a essa infraestrutura. Por exemplo, definição do tamanho de bitola. Uma parte tem o índice da bitola larga, que é acima de 1 metro. E outra parte tem o interesse da bitola métrica. Mas cada um, ele só está vendo o seu universo. Ele não está vendo o conjunto da obra e muito menos não está vislumbrando a grande riqueza que poderia circular através dessa infraestrutura. Ele não está observando isso, ele só está vendo o seguinte, olha, a ferrovia no meu país, ela tem que ter essa característica. Aí chega o outro e fala que tem outro. Aí tem um lá que, por exemplo, diga assim, olha, a travessia da carga,
ela não vai ter o desembaraço aduaneiro, porque ela vai entrar num regime especial de trânsito sem desembaraço aduaneiro. Significa que ela tem que se movimentar rápido lá do ponto no Pacífico para o ponto no Atlântico. E aí um país não concorda com isso, que tem que haver um recolhimento. Então começa uma série de intervenientes que não se chega a um consenso. Não existe uma carteira de intenções e nem também tampouco estudo para que essas intenções realmente venham a convergir mediante o amadurecimento da discussão. Moral da história, o projeto está parado. Algo que poderia trazer um desenvolvimento econômico para a área da América do Sul como um todo, porque quando você começa a circular em grande velocidade riqueza, e quando a gente fala riqueza é dinheiro, né? Quanto maior a velocidade da circulação do dinheiro, maior disponibilidade de dinheiro para investimento você tem na sua economia. Traduzindo, seria, quanto mais a gente movimentar, mais a indústria nacional tende a crescer. E se a indústria nacional crescer, ela acaba tendo a oportunidade, inclusive, de participar e usar essa infraestrutura para colocar o seu produto com preço competitivo no mercado internacional. Produto de alto valor agregado. E se a gente consegue atingir esse objeto, vai surgir novos empregos e, com certeza, o nível de remuneração ele começa gradativamente a subir, porque vai precisar de mão de obra qualificada para administrar tudo isso aí. Vocês concordam ou não? O que vocês acham? Sim, sim. Recentemente a França fez esse, vamos dizer assim, tentou queimar o Brasil aí com questões ambientais, justamente porque a Europa ia começar a comprar, eu acho que carne de aves do Brasil, né? E quem fornece lá é a França. Então, por isso que a França faz essa politicagem toda aí contra o Brasil, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, na verdade, né? O brasileiro, se a gente for avaliar as câmaras setoriais mundiais, aonde estão lá os grandes produtores, exportadores, né? A gente vai entrar numa sala que, entre aspas, a gente chamaria briga de cachorro grande, né? Mas a gente tem que estar preparado para dar a mordida também. Só que para nos preparar para dar a mesma mordida com a mesmo impacto, a gente precisa fazer a lição de casa aqui. A gente precisa ter a nossa casa limpa, né? A nossa casa limpa e funcionando plenamente de acordo, tendo produtos com qualidade e preço competitivo. Quando a gente fizer isso no nosso mercado nacional, fica fácil você morder o mercado internacional. Vê só o caso, por exemplo, pegando lá atrás, há décadas atrás, né, o caso da Embraer. A Embraer era uma empresa estatal, né, foi privatizada, um grupo de investidores brasileiros, na época, assumiu, fez uma parceria com uma empresa italiana e começou a crescer. Maravilha. Aí mexeu com um grupo canadense, né? E aí esse grupo canadense ele começou a atrapalhar os negócios, minando os negócios da Embraer. Natural, faz parte do mercado. Mas a Embraer, eu tiro o chapéu, eu esqueci o nome eu não lembro se ele é coronel ou general. Primeiro presidente da Embraer privatizada, vocês lembram o nome dele? Ele era um militar. Por sinal, um militar, gente boa, viu, gente? Muitos criticam militares, mas esse aí não. Esse aí era um cara de gestão, inteligente
e estratégico. Eu esqueci o nome dele. Inclusive, ele é pró-reitor da Unimonte aqui em Santos. É um cara muito bacana ele. Esse cara, ele fez uma jogada estratégica. Ele fechou uma parceria de troca de tecnologia com a Boeing, e aí a briga acabou, gente. Por quê? A boca da Embraer cresceu quando a Boeing entrou no meio, né? A Boeing foi o escudo e a mandíbula do cachorro para morder no mercado internacional. E ela voltou a crescer e a investir, né? É uma das empresas de tecnologia brasileira, coisa fenomenal, e que muitas vezes a gente pouco conhece ela, né? E então a gente tem que aprender a lidar no mercado. A mesma coisa ocorre do ponto de vista embaixador na área do Mercosul. O Brasil não está sabendo lidar com as questões do Mercosul. Tanto é que o Mercosul está emperrado até hoje por conta de não saber lidar com essas questões de diferenças culturais e aspirações. Nós ainda estamos querendo ser o condutor do processo. Nós não entendemos que o interessante não é ter um condutor, mas é ter um grupo de pessoas de vários lugares que propiciem que a coisa caminhe. É aquela velha brincadeira. Acho que todo mundo passou isso na infância, né? O dono da bola é o cara que tem que ser o primeiro escolhido, não é? Não era assim quando a gente jogava bola no colégio? Alguém já passou por isso? Nunca passou? Ô, André, nunca passou por isso, André? Eu jogava bem, Não, então, mas o mas eu dono já da vi bola, muito se ele isso. fosse grosso, ele não tinha que ser o primeiro a ser escolhido? Com certeza, senão não tinha futebol, né? Senão não tinha futebol. A mesma coisa está ocorrendo com o Mercosul. O Brasil firmou uma posição que ele tem que ser o protagonista do Mercosul. Será que a gente está preparado efetivamente para ser o protagonista, o dono da verdade? Então, tudo isso aí envolve a evolução desse Mercosul. E se a gente evoluir nessa conversa, com certeza, muitas coisas vão sair do papel e vão se tornar realidade, que é o que poderá acontecer num futuro, numa ligação Pacífico-Atlântico, passando pela América do Sul, mas principalmente passando pelo território nacional, né? Porque boa parte desse trânsito vai ser em território brasileiro. É o maior território da América do Sul, é natural que passe por aqui. Só que nós estamos naquela situação de achar que, pelo fato de sermos o maior país geograficamente, sermos a economia mais forte da América do Sul, a gente tem que ser o dono do osso. É a gente que tem que ditar as regras. Então, com esse tipo de condução, dificilmente algo vai ser decidido de forma conjunta. Beleza, queridos? Tranquilo? O general lá foi Osiris Silva, da Osiris Embraer. Silvas. Boa lembrança, ele mesmo. Osiris Silvas. Você teve a oportunidade de conhecer ele? Ele veio várias vezes aqui em Santos. Não, não, só assim da história dele mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na época da Unip, né? Ele passou pela Unip, prestando uma gentileza para a Unip. Uma pessoa acessível, simples, muito inteligente e de visão. Um coroa que abriu assim a cabeça da gente com poucas frases. Mostrou assim de uma forma bem simplista e sem arrogância. Um cara muito bacana. Cara que valeu a pena ter tido a oportunidade
de conhecê-lo e ver o trabalho dele, tanto na Embraer, como esse trabalho que ele faz como pró-reitor da Unimonte, né? Na área do desenvolvimento tecnológico. Gente boníssima. Agora, queridos, eu estou vendo aqui que estamos chegando aqui no fim da nossa aula, né? Então, vamos nos preparar para a próxima aula. O que é nos preparar para a próxima aula, né? Nós vamos efetivamente desenvolver um pensamento. O nosso objetivo nesse segundo bimestre, ele não vai ser igual na totalidade como foi com terminal de granel sólido e terminal de granel líquido, aonde a gente viu as 3 operações e o conjunto da obra, né? Operação de recepção, operação de formação do lote e operação de embarque. Por que nós não vamos ver? Vocês já viram, né? No 4º semestre, vocês tiveram terminais especializados, vocês já viram essa parte de formação. Então, nós vamos ficar concentrados na movimentação na faixa de cais. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar o processo. Alguns de vocês já trabalham na área, trabalham com softwares especializados, né? Softwares que permitem fazer a gestão de todo o processo, né? E aí agora nós vamos trabalhar quais são os fundamentos. Nós vamos pegar lá o que esse software manipula de informação. Como é que ele manipula? Como é que ele manipula essa informação e como é que ele gera a resposta para o cara que está utilizando esse software, né? Então, nós vamos ver os princípios e fundamentos utilizando o Excel. E o Excel, ele é uma bela de uma ferramenta para mostrar para a gente a simplicidade do pensamento. Através do Excel, a gente consegue entender qual é a mecânica lógica aplicada num software de gestão das operações de movimentação na faixa de cais. Beleza, queridos? Tranquilo? De boa? Beleza, professor. Beleza. Maravilha. Então, na próxima aula, quarta-feira, a gente vai entrar num PowerPoint, vai começar uma discussão, vai fazer alguns lembretes para poder, dentro desses lembretes, a gente ganhar maturidade, tranquilidade, para poder depois entrar efetivamente na planilha do Excel. Certo, queridos? Tranquilo? Certo, professor. Maravilha. Queridos, se alguém quiser utilizar aí o tempo final da aula para algum comentário, alguma coisa, por gentileza, fique à vontade. Beleza, professor. Boa noite aí. Beleza? Então, eu me despeço de vocês aí, queridos, desejando a todos aí uma boa noite, uma boa aula depois do intervalo e até quarta-feira. Beijos e abraços a todos. Fiquem com Deus. Até mais, queridos. Obrigada, professor. Fica com Deus. Até mais. Valeu, meus anjos. Fiquem com Deus.